Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura. Estamos no Bar Carmel e vamos conversar com o mestre, um samurai do bandolim, Daniel Miliavaca. Fica com a gente. Então estamos agora com Daniel Miliavaca. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. E já queria então começar perguntando por que o bandolim? Então, eu comecei quando eu tinha 12 anos, eu ganhei um cavaquinho de presente de aniversário da minha mãe. E ela disse que eu pedi, né? Acho que coisa de criança, né? Eu realmente não me lembro assim de ter pedido, não lembro de alguma coisa específica assim que me fez querer ter o cavaquinho. Mas eu pedi e ela resolveu me dar o cavaquinho. Eu até tomei um susto quando eu ganhei. E aí comecei a fazer umas aulas de cavaquinho. Aí, em pouco tempo, já alguns amigos me chamaram para tocar junto. E eu sou de 84, né? Então eu peguei bem aquela época ali que eu sou de São Paulo. E aí peguei uma época que teve aquela explosão do samba, do pagode em São Paulo. E aí, já em pouco tempo, eu já estava tocando nos grupos de samba lá. E aí, alguns anos depois, com 18 anos, que eu descobri o bandolim, com 17 para 18, descobri o bandolim já morando em Curitiba. E aí, coincidiu também do meu interesse pelo choro. E aí, quando eu descobri o bandolim, eu descobri que as músicas que eu queria tocar no cavaquinho cabiam melhor, era um instrumento mais fácil para tocar os choros do Pixinguinha, por exemplo, do Jacó do Bandolim, né? Principalmente pela extensão, que o cavaquinho tem uma extensão menor que a do bandolim. E aí foi uma coisa bem natural, assim, eu fiquei uma época tocando os dois, carregava os dois para cima e para baixo, até que foi uma hora que eu percebi que eu precisava me dedicar para um deles, assim, se eu quisesse me aperfeiçoar. E aí acabei escolhendo o bandolim e coincidiu também, quando eu decidi o bandolim, eu também decidi ser músico profissional. E aí parei mais. Tá certo. Você citou alguns nomes. E então eu queria já emendar essa curiosidade das suas influências desde que você começou e também nos contasse o que você tem escutado agora, essas duas perguntas. Então, de influência, eu comecei ouvindo muito samba, né? E a primeira coisa que me chamou muita atenção assim, foi quando eu descobri o Fundo de Quintal. Né? Aquela batucada do Fundo de Quintal, aquilo me pegou assim de um jeito. E aí, através do Fundo de Quintal, eu fui descobrindo os compositores, né? Fui descobrindo músicas até chegar depois no samba mais antigo, no Cartola, Nelson Cavaquinho. Eu fui fazendo o caminho inverso, né? Das coisas mais atuais que eu tinha acesso. E eu fui chegando, conhecendo a música mais antiga depois. Me parece que esse caminho é mais natural para quem começa com a música. Todo mundo que começa alguma investigação, não é mais fácil assim? Eu não sei, porque tem muita gente que tem aquela influência em casa, né? De ter os pais que ouviam, né? Sim. Então eu não tive isso, assim, na minha família não tinha... Nem músico. Não tinha, nem músico e nem gente que ouvisse música, assim. Os meus pais não tinham o hábito de ficar ouvindo música em casa, de comprar disco, nada, né? Então, por isso que eu acabei fazendo esse caminho, que era o que eu tinha acesso, passava na TV e tudo mais, né? E aí eu fui descobrindo bem aos poucos, assim. E aí, do samba, eu fui indo pro choro. Aí, através do choro, eu fui descobrindo a música instrumental de uma maneira mais ampla. Aí comecei a ouvir jazz e comecei, por fim, a ouvir muita música clássica também. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que o bandolim
ele é um instrumento, né? Como qualquer outro, eu podia tocar o que eu quisesse, não precisava ficar tocando só choro. Porque quando a gente aprende um instrumento, a gente fica muito ligado àquela tradição da qual aquele instrumento tá mais inserido, né? Então, no caso do Talvez bandolim, uma linguagem mais específica. porque a gente acaba se encantando com aquela sonoridade ali, com aquele tipo de música, né? Mas aí com o tempo eu fui descobrindo que qualquer instrumento pode tocar qualquer coisa, né? E aí, desde cedo, assim, eu já fui desenvolvendo assim, uma vontade de tocar de tudo, o máximo de música que eu pudesse no bandolim. A gente está conversando com o Daniel Miliavaca e ele é muito estudado. Eu vi que você fez terceiro grau. Qual que é a sua formação musical, então, formal? Então, eu sou técnico em informática. É mesmo? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Fiz um técnico em informática, cheguei a trabalhar um pouquinho e tal. Mas aí entrei na faculdade de música, fiz bacharelado em música popular na FAP, aqui agora o Unespar, né, aqui em Curitiba. Depois fiz mestrado na UFRJ, lá no Rio. E agora vou começar um doutorado na Federal aqui do Paraná. Qual curso que é o doutorado em música. Composição, alguma coisa? No caso, o meu projeto é um projeto de composição, compor um concerto para bandolim e orquestra. Que vai ser talvez o maior desafio até hoje, assim, que eu estou me propondo, seja esse agora. Estou bem animado, assim, que vai começar agora. Uhum. E no mestrado eu compus 10 estudos para bandolim, que também era uma vontade que eu tinha. Então, foi um trabalho que eu fiquei muitos anos maturando ele até entrar nesse programa de mestrado. Queria muito compor essas peças, que são 10 estudos para bandolim solo. E você fez um CD desse estudo, não fez? Fiz também. Saiu um álbum de partituras e um álbum, um disco, né, no caso. Eu vou lançar um desafio já para você. Se você pode tocar, então, para nós alguma coisa desse CD. Posso. Vou tocar um estudo, então. São 10 estudos, né? Cada estudo explora um ritmo específico. E é interessante o estudo, porque é uma maneira de compor que eu acho bem fascinante, assim, porque você tem que compor uma música que seja uma música, mas que ao mesmo tempo tenha embutida nela um desafio e um propósito técnico, né? Por isso que chama estudo, né? Então não pode ser aquele exercício, né? Que se escuta como um exercício, e também não é uma música descompromissada, né? Então é um desafio mesmo compor um estudo, achar esse equilíbrio, né? Uhum. Então esse é um estudo que é em cima do baião, né? O ritmo do baião, e ele explora bastante o trêmulo do bandolim. Vocês vão perceber que fica o tempo inteiro isso aqui. Um trechinho. O que seria? Explica para nós o trêmulo, como é que funciona isso? O trêmulo é esse efeito que a gente tem no bandolim, é um artifício para a gente sustentar o som, né? Porque o som do bandolim ele morre muito cedo, né? Uhum. Você pega uma flauta, um saxofone, a gente consegue manter o som contínuo, né? Se mantém o sopro, aquele som continua.
Então, no caso do bandolim, o artifício que a gente tem para manter o som dele é o trêmulo. Percussionar mais vezes. Então acaba sendo um efeito, né? Um efeito bem famoso, né? Então todo mundo que lembra do bandolim já lembra do bandolim fazendo trêmulo, né? Entendo. E no Brasil, a gente tem uma maneira brasileira de tocar o bandolim, principalmente devido ao Jacó do Bandolim, né? Que desenvolveu realmente uma escola, né, do bandolim. Todos os bandolinistas que vieram depois do Jacó se influenciaram pelo Jacó, né, até hoje, e acredito que para sempre. E o Jacó, a gente tem esse trêmulo do bandolim italiano, que ele é mais marcadinho, né? O Jacó começou a tocar de um jeito mais... um trêmulo mais molinho, assim, né? E o Jacó desenvolveu, então, essa maneira que todos os bandolinistas acabaram se influenciando por ele, assim. Certo. Queria perguntar para você, Daniel, os outros CDs que você fez depois desse que chama 10 Estudos para Bandolim Solo, você fez mais 2 ou 3 CDs? Lancei mais 2. Um que é com o Bandolim Trio, que é um trio de bandolins, que esse também é um trabalho que eu adoro. Quando eu entrei lá no mestrado, no dia da prova, tinha mais 2 amigos fazendo a prova também, que é o Thiago Santos, toca o bandolim de 10 cordas. Esse é o bandolim tradicional, tem 8 cordas, mas tem também o bandolim de 10 já, e tem um par mais grave, o Thiago toca esse bandolim de 10, e o Vitor Casagrande com o bandolim de 8 também. E aí eu falei para eles, né, se a gente fizer essa prova que os 3 passarem, a gente já vai montar um trio aqui. Aí passamos, a gente tinha o mesmo orientador lá, que foi o Paulo Sá. E aí, no primeiro dia de aula, já foi o primeiro ensaio do trio, e a gente aproveitou muito bem aquele período ali. Montamos esse trabalho, fizemos vários shows, né? Foi muito legal esse projeto, e a gente fez um disco só com composições e arranjos próprios, né, chamado Ludicamente. Então esse disco está disponível também para quem quiser conhecer o Bandolim Trio. Perfeito. Nós estamos aqui hoje no Bar Carmel, gravando essa entrevista com o Daniel Migliavacca, e eu gostaria de saber se você pode então tocar uma música desse CD para nós, desse álbum. Do Bandolim Trio, tem uma valsa que está lá, que é o... Faz tempo que eu não toco essa valsa, mas a gente gravou com arranjo, né, com trio. Sim. Então tá um trabalho bem camerístico, assim. Né? E você perguntou de outro trabalho que eu lancei um pouquinho depois, no mesmo ano, porque depois que a gente teve essa pausa aí, né, forçada, alguns trabalhos foram se acumulando. Então, no mesmo ano, teve o lançamento do trio e teve o lançamento do Duos, né, que é um projeto que você conheceu. Sim. Foi uma série de shows que tinha um encontro por mês. Todo mês eu recebia um convidado para fazer um show em duo. Era um projeto que há muitos anos eu tinha vontade de fazer. E aí eu tentei fazer duos bem inusitados, assim. Então bandolim e guitarra, bandolim e baixo, bandolim e violino, bandolim e percussão, bandolim e clarone e bandolim e voz. Olha só. Então a Isabel Padovani, Caíto Marcondes, Glauco Souter, Mário Conde, Sérgio Albá e o Gabriel Vieira. E o pessoal encontra no Spotify? Tem também, todas as plataformas. Esse estudo que eu toquei, o estudo 9, tá também numa versão lá com o Caíto Marcondes, grande percussionista de São Paulo. E deixa eu perguntar para você a tua carreira, você nos disse que começou então em qual ano mesmo? Acho que 96, né? 96. O bandolim 2003. Bandolim 2003, isso eu lembro bem. Eu queria que você citasse para nós, então, algumas passagens aí que você entende como mais marcante para você na sua carreira musical.
Olha, cara, teve tanta coisa. Tudo que a gente faz tem um sabor, né, especial, assim, cada coisa no seu lugar, né? Mas eu tive o prazer de tocar com grandes músicos que eu considero ídolos, assim. Um deles, o Raul de Souza, por exemplo, né? Tive o privilégio de tocar com o Raul algumas vezes, viajar com ele. Não viajar com ele, mas tocar com ele fora do Brasil. A gente passou uma semana na França juntos lá. E tocamos lá, depois tocamos aqui também. Ter tido esse contato com o Raul ali já foi no final ali da vida dele, mas foi muito enriquecedor. Dos bandolinistas, eu tive o prazer de conhecer todos os bandolinistas que eu admiro, tocar assim junto, ver de perto, né? Infelizmente o Jacó não deu, mas todos os outros bandolinistas que eu admiro. Uma coisa que eu gosto muito é quando eu tenho a oportunidade de tocar com orquestra, né? Então, nos últimos anos, pelo menos uma vez por ano, eu tenho tido esse privilégio assim, de sempre tocar com alguma orquestra. Esse ano já vai ter também em abril. E todos os discos, né, que eu lancei, já são 9 discos, né, lançados. Cada disco tem que nem um filho, né? Tem todo o trabalho de pensar, de organizar, depois você lança, vê ele pronto ali. Então eu tenho sempre um prazer, assim. Sim. Adoro todos os trabalhos que eu pude fazer, todos eles com alguma parceria, né? São discos, cada disco com uma formação diferente, então não consigo eleger um momento específico, mas... Mas vários marcantes. Vários marcantes. Que bom. E agora, nessa oficina que está acontecendo em Curitiba, está participando? Está fazendo alguma coisa? Estou participando. Eu participei da primeira oficina em 2003 como aluno. Aí, se eu não me engano, em 2012 foi a primeira que eu participei como professor. Aí já dei aula 3 vezes na oficina também. Mas todo ano eu estou envolvido, estou tocando, seja dando aula ou não. Eu sempre estou tocando na oficina, e a oficina é sempre um momento muito rico assim, para a gente rever rever antigos amigos. Sim. Que acabam vindo para cá tocar. Sim. E fazer novos amigos também. Então a oficina tem esse poder, né, de juntar todo mundo, porque a gente tem ali 2 semanas intensas, né, de música todo dia. Então aula de manhã, aula de tarde, depois toca à noite, aí almoça junto, toma café, fica o tempo inteiro junto. Uhum. E muitas parcerias aconteceram, muitos projetos nasceram por causa da oficina de música. Né? Então é realmente fora o aprendizado, né? Essa Sim. troca, né, que a gente tem com gente não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, que vem pra cá. Muito interessante essa oficina de Curitiba. É maravilhosa. É a Fundação Cultural que faz, do município. É a Fundação Cultural, a Prefeitura, né? Prefeitura. A fundação da Prefeitura, né? Se não me engano. E o pessoal de casa vai ver uma foto aí agora. Eu vou perguntar para você que instrumento é esse aqui. Eu podia ter trazido, né? Esse instrumento aí, na verdade, ele é uma guitarrinha, né? É uma guitarra. Uma guitarra, só que ele é afinação de bandolim. Então a gente conhece como guitarra baiana, né? Guitarra baiana. Ela foi desenvolvida pelo Dodô e Osmar, né? Pela dupla Dodô e Osmar, que inventaram o trio elétrico, né? O Osmar Macedo, pai do Armandinho Macedo. O Armandinho, eu sou fã número 1 do Armandinho, eu amo ele. E número 1 não, porque a disputa aí é grande, né? Muita gente quer ser fã número 1 do Armandinho. Uhum. Mas essa guitarrinha, então, eu mandei fazer, foi feito pelo Yuri Barreto, lá de Salvador, que é um super luthier. E ele fez pra mim sob medida, do jeito que eu queria, com o som que eu queria. Eu queria um som assim, mais de guitarra, de guitarra jazz, assim, né? Sim. E ele acertou, assim, um instrumento que eu tô me dedicando cada vez mais, e tô com um projetinho aí na manga. Em breve vai sair um trabalho dedicado. Você volta aqui para mostrar para nós. E qual que é a afinação do bandolim, então? O bandolim, ele tem afinação em quintas, igual do violino. Então é sol, ré, lá e mi. Da mais grave para mais aguda, né? Sol, ré, lá, mi. A corda é a mesma, é duplicada. É duplicada. Então a gente diz que são 8, mas na verdade seria mais correto dizer que são 4 duplas. Uhum. Né? Não é oitava acima. Não, são afinado uníssono mesmo. Certo. Como é que no Brasil você
você vive de música. Como é que é ser profissional de música brasileira aqui no Brasil? Ó, muita gente pergunta isso, mas eu sinto que não é uma coisa só do Brasil, não. Eu acho que a dificuldade de ser artista é no mundo inteiro. Existe uma dificuldade, então? Eu acho que essa é a minha visão pessoal, assim. Eu acho que existe uma diferença de como você é tratado como cidadão em alguns lugares, né? Então, existem lugares no mundo que você pode exercer a sua cidadania de uma forma mais plena, assim, e isso faz com que a sua vida seja melhor. Mas eu sinto que a vida do artista não é fácil em lugar nenhum, não. Eu acho que o artista tem que estar sempre buscando os espaços, assim, acho que nada vem muito fácil pra gente. A regularidade talvez seja mais difícil de manter. Sempre buscar espaço. Eu vejo meus amigos que moram fora, não é fácil também. É. Você sente que o jazz ainda tem uma dificuldade a mais ou não? Eu acho que o fato de ser música instrumental ainda tem algumas barreiras, vamos dizer assim, né? Porque a música cantada as pessoas se identificam mais rapidamente, assim, né? Mais facilmente. Mas eu acho que quem descobre a música instrumental descobre também um tesouro e um poder, assim, porque você... eu sempre digo, assim, até para alguns alunos, assim, que quando você começa a estudar a música ou começa a perceber a música e tentar entender a música, é um caminho sem volta. Porque depois você nunca mais vai ouvir música como você ouvia antes. Você vai transformando, né, o seu ouvido, a sua maneira de ouvir a música. Então... Eu acho que a música instrumental tem ganhado muito espaço hoje em dia, muito mais do que era antes, mas ainda acho que merece mais espaço do que já tem. Entendo. E como é que está aí para futuro? Você já citou, então, um trabalho com a guitarra baiana. Quais são os projetos para o futuro? Esse da guitarrinha já está aí quase. Eu tenho 2 trabalhos gravados já há algum tempo. Um que é dedicado às músicas do Jacó do Bandolim, junto com uma grande pianista chamada Elizabeth Fadel, que a gente já tem um disco gravado, lançado em 2011, chamado Divertimento. E a gente fez em 2019 a gente fez um outro que a gente ainda não lançou, que é um disco bem especial, tem participações bem especiais também. Produção sua? Oi? A produção é sua? A produção é nossa, né? Independente, um disco independente. Uhum. E eu tenho um disco dedicado ao Raul de Souza também, com um quarteto. Quem que é o quarteto? Eu tenho. Atualmente é o Gustavo Moro no violão 7 cordas, o Nábio Rodrigues no baixo elétrico e o Luiz Rolim na bateria. Uhum. E já é a 3ª formação desse quarteto. E a gente já tem 3 discos lançados, né? Tem um chamado Tocando à Vontade, um outro Alma Lúdica, depois um chamado Pra Ser Feliz, que a gente fez junto com a Rogéria Rhodes, uma grande cantora de Curitiba. Grande cantora. E agora tem esse, que é junto com o Eduardo Neves, um grande saxofonista lá do Rio de Janeiro, flautista também, compositor. Então convidei o Edu pra gente fazer uma homenagem pro Raul de Souza. Tá um disco também lindo, que eu tô ansiosíssimo para poder lançar. Certo. Então tem esses 2 trabalhos aí para sair. E outros projetos aí que vão indo. Vamos ver como é que a coisa anda esse ano, mas tem muita coisa para rolar esse ano. Que bom. E eu queria que você, se possível, tocasse, então, Tocando à Vontade para nós. Vamos. Nossa, essas músicas faz tempo que eu não toco. É muito bom. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Estamos conversando hoje com Daniel Miliavaca, que veio trazer toda essa cultura para nós, esse som maravilhoso. E agora a gente vai entregar essa de praxe aqui no nosso programa, essa medalha ninja, porque você é um ninja hoje. Que beleza. Do nosso episódio especial hoje. Então tá aqui, ó, por favor, receba obrigado. Nosso ninja de hoje, Daniel Miliavaca. Olha que beleza.
Olha só, Linda, e linda. essa... Cuidado Isso com as aqui crianças, cuidado com as crianças. É de verdade, hein? Ó, de verdade, tá pesado. Olha só. Obrigado, Rodrigo. Foi Então, um prazer estar aqui participando. uma foto. Esse Sim. projeto que valoriza a música instrumental, valoriza os instrumentistas. E é um prazer estar aqui participando. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos a presença. E a última foto aqui, Vamos lá. e fechou. Até a próxima semana.